no Martim Moniz, em Lisboa. Catarina Martins é uma das subscritoras de uma carta aberta com fortes críticas à atuação da PSP. O que é que sentiu quando viu as imagens da operação policial? Primeiro dizer que a minha crítica é sobretudo ao Governo. Acho que há uma instrumentalização das forças de segurança e da PSP que é, desse ponto de vista, absolutamente inaceitável. Claro que as imagens chocam, não há nenhuma razão para termos pessoas que são distinguidas pela sua etnia encostadas a uma parede, é verdadeiramente isso que acontece, numa rua do centro de Lisboa, eu conheço bem, fica perto da sede do Bloco de Esquerda, almoço lá muitas vezes e é absolutamente chocante que aquela imagem lembra os piores regimes, lembra os piores tempos, mas eu acho que há uma observação que tem de ser feita, que é sobre a instrumentalização da PSP. A ação da PSP teve resultado, como se sabe, ou seja, todo aquele aparato praticamente não teve resultado nenhum, o que significa que a própria PSP sentirá... Instrumentalização de quem? O Governo está a instrumentalizar a PSP, ou seja, o Governo decidiu aderir ao discurso de extrema-direita de criar a ideia de que a imigração é um problema de segurança. Como nós sabemos, há muitos problemas no nosso país, mas não há nenhuma relação entre a imigração e a segurança. Recusar completamente esse serviço. Pois então se recusa, não tenho estas imagens, mas depois querem competir com a linguagem do Chega, com o que eles chamam as percepções, e em vez de resolverem problemas, o que fazem é tentar criar problemas. O que se passou foi uma ação da PSP cuja legalidade fica ferida por causa de não cumprir a proporcionalidade, e eu acho que é particularmente mau para a PSP ter uma ação daquelas, com aquele tipo de visibilidade, com os custos naturais que tem para a imagem da PSP num Estado democrático e com resultados que se conhecem. Portanto, é uma instrumentalização que ataca seguramente pessoas imigrantes, que nos ofende enquanto democratas, enquanto pessoas que gostam do Estado de Direito, mas é uma ação também que fragiliza a PSP, e eu acho que as forças de segurança serão as primeiras irritadas com o Governo. Esta operação fragiliza a PSP? Não fragiliza a PSP, fortalece aos olhos da opinião pública, até porque depois daquele furor mediático, enfim, numa campanha que já houve tantas em Portugal nos últimos 30 anos, também já leva uns anos disto, também são todas iguais, mas depois daquele furor das primeiras 24 horas, também uma série de mentiras que foram passadas naquela altura pelos militantes habituais também foram caindo. Eu quero responder a duas ou três que a Catarina Martins continua a repetir, mas que Miguel, já não tem sustentação. Esta operação não cola um bocadinho o Governo à lógica da extrema-direita? Eu já vou falar sobre o Governo. Não, isso é um disparate que eu acho que não tem cabimento nenhum. Mas sobre as mentiras, sobre a questão da proporcionalidade, sobre a questão da adequação, talvez as pessoas não saibam que naquela rusga estava presente um magistrado do Ministério Público que está lá presente para garantir a adequação e a proporcionalidade do uso da força pelas forças de segurança. As coisas que se ouviram nos últimos dias são de bradar aos céus. O choque por haver pessoas com a mão posta contra a parede para serem revistadas, que é uma técnica policial em voga pelas forças policiais de todo o mundo civilizado, incluindo o nosso. Parece que é preciso eu vir aqui ao Estúdio da SIC Notícias para dizer uma coisa que todos os portugueses lá fora sabem, mas pelos vistos ninguém aqui dentro sabe. É que há rusgas deste tipo com pessoas com as mãos na parede a toda a hora em Portugal. E com governos do antifascismo. Sim, com governos do PS, apoiados pelo Bloco de Esquerda. O que é que mudou aqui, Miguel? O que mudou aqui, bem, eu já expliquei na sexta-feira, mas posso dizer outra vez. O que houve aqui foi a exploração, a instrumentalização de uma fotografia para propósitos políticos, que foram aproveitados pelas pessoas do costume. Do Bloco de Esquerda da Catarina Martins, mas mais grave a meu ver, porque o Bloco de Esquerda aí sempre é coerente, tem este preconceito contra a polícia, contra a força repressiva da ordem burguesa, que se vem das ideologias que eles gostam de cultivar, mas do Partido Socialista foi gravíssimo. Pedro Nuno Santos quer ser Primeiro-Ministro e desautorizou a polícia, que ele vai ter depois, quando for Primeiro-Ministro Social, uma vez lá chegar por este andar, ele vai dar uma grande maioria absoluta a Luís Montenegro, mas ele lá saberá. E com estas considerações, que era o governo mais extremista de sempre, da história da democracia portuguesa, por causa de uma operação que não é só ocorrer no passado, ou que estava a ocorrer naquele fim de semana. Por exemplo, no Parque das Nações houve outra operação igual, não houve fotografia, por acaso até foram detidos precisamente pessoas que detinham armas ilegais. Mas eu quero ler aqui uma coisa que talvez as pessoas não saibam, que é para se ver bem a falta de vergonha, sobretudo das pessoas do PS que fizeram as figuras tristes que fizeram estes dias. Há uma lei, a Lei das Armas, que é regida pelo regime jurídico das armas e munições. É uma lei que foi votada em 2006, eu recordo as pessoas nessa altura, o Partido Socialista tinha maioria absoluta no Parlamento. Nada se fazia sem o Partido Socialista, portanto isto foi feito pelo Partido Socialista. Já agora recordo também que o Primeiro-Ministro era José Sócrates, mas o Ministro da Administração Interna era esse grande antifascista chamado António Costa, aquele que está agora no Presidente do Conselho Europeu. Só para as pessoas terem uma noção. O que é que diz o artigo 109, número 1? Diz assim: as forças de segurança devem planear e levar a efeito periodicamente operações especiais de prevenção criminal em áreas geográficas delimitadas. Foi o que aconteceu no Martim Moniz. Número 3.
As operações especiais de prevenção podem compreender, em função da necessidade, a identificação das pessoas que se encontram na área geográfica onde têm lugar, bem como a revista das pessoas. Isto é uma lei feita por um governo socialista, do Ministro da Administração Interna, que foi depois Primeiro-Ministro de Portugal, e que toda a gente se revê daquela carta. Bem, a Catarina Martins talvez não, foi aliada dele, mas não se reveja tanto, por exemplo, como alguns Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, que era, veja-se bem, Ministro deste governo, que aprovou esta lei. Esta lei foi revisitada em 2019. Estes números não foram alterados. Em 2019, nada se fazia no Parlamento, fez aprovação, sem o Bloco de Esquerda por iniciativa do Partido Socialista. Fizeram-se bastantes coisas sem aprovação do Não, mas esta certeza que não passaria com uma iniciativa do Partido Socialista. Portanto, o que está aqui em causa é um despudor político que eu ia dizer sem precedentes, mas na verdade isto acontece a toda a hora. Eu só quero dizer mais uma coisa sobre isto. Se Miguel quiser falar o tempo todo do Linha, eu já vou calar. Mas é uma coisa que eu não posso deixar passar em claro, porque tem sido constantemente repetido, e a Catarina Martins agora também fez uma alusão a isso. Eu vi, com escândalo meu, pessoas a porem a fotografia do Martim Muniz e a fotografia por baixo, para comparação, dos judeus no gueto de Varsóvia a serem todos reunidos para serem levados para Auschwitz. Eu só quero dizer sobre isto o seguinte. Isto não revela só a ausência de escrúpulos das pessoas que fizeram aquela fotografia e que depois a repassaram. A ausência de escrúpulos políticos não tem nenhuns. Eu estou a dizer que isto é uma imoralidade das mais graves. Porque dos atos imorais mais graves que um ser humano pode cometer é a banalização do mal. Se as pessoas não têm escrúpulos democráticos de respeitar um governo eleito e respeitar a polícia de segurança pública, ao menos não ofendam a memória de pessoas que sofreram horrores como nós não podemos imaginar. Que não tem nenhuma espécie de comparação com alguém ser revistado durante meia hora, ser identificado e ir à sua vida a seguir. Miguel, nenhuma. Creio que entendemos o ponto, Catarina. Há aqui várias questões, mas eu creio que há aqui uma questão que é uma questão de base, que é o Miguel defende que esta operação foi feita de acordo com a lei e que é uma operação normal, porque acontecem muitas operações como esta em muitos sítios neste país. Bem, em primeiro lugar, é verdade que em Portugal há uma tradição de ações desproporcionadas em algumas partes do território. Isso, aliás, já criou problemas várias vezes e eu estou à vontade, o Bloco de Esquerda teve sempre cuidado quando teve conhecimento de denunciar. Em segundo lugar, há aqui... Eu não vou comentar aquilo que o Miguel fala de que pessoas disseram ou não disseram, que nem sequer sei do que é que está a falar. Disseram o quê? Mas há, sobre fotografias, comparações que eu não conheço... Foi assim que nasceu o assunto, Catarina Martins, por amor de Deus. Posso? Mas há uma coisa que eu sei. Conheço quem tenha estado na rua, como disse, é uma rua que me é familiar, até pela proximidade da sede do Bloco de Esquerda, e aquilo que é o relato consistente das pessoas é que as pessoas que foram encostadas à parede foram pessoas que foram selecionadas com critérios étnicos para serem encostadas à parede. Ou seja, não foram todas as pessoas que estavam naquela rua, foram algumas pessoas. A fotografia choca, porque o que nós vemos é uma rua inteira de gente encostada à parede, selecionada de forma étnica, porque nós sabemos que naquela zona e naquela rua há pessoas a passarem das mais variadas origens étnico-raciais e não é isso que vemos na fotografia. Mas quem foram os detidos? Isso... Os dois detidos eram de nacionalidade? Eram portugueses. Eram portugueses. O que, aliás, só mostra... Eram portugueses. Posso, Miguel? O que, aliás, só mostra que se a ação foi preparada desde setembro, foi mal preparada. E eu tenho melhor imagem das forças de segurança do que aquela que o Governo nos quer fazer passar. Que é que as forças de segurança andaram a pensar desde setembro uma grande ação naquela rua para depois terem um efeito tão pífio. Eu não quero acreditar nisso porque eu confio mais nas forças de segurança e na sua inteligência. Em segundo lugar, posso, Miguel? Em segundo lugar, eu registro o que disse o Sr. Primeiro-Ministro sobre estas operações. O Sr. Primeiro-Ministro diz-nos que estas operações dão-nos uma sensação de segurança. Está a falar não de dar-nos segurança, mas de sensação de segurança. E eu digo o seguinte, se eu for encostada à parede, com os braços para cima e o nariz encostado à parede, eu não me sinto mais segura por estar assim. Mas se eu vir o Miguel a ser encostado à parede, com o nariz virado para a parede, eu também não me sinto mais segura por ver o Miguel nessa situação. Este tipo de imagens e este tipo de policiamento, que tem um resultado absolutamente pífio, não dá imagem de segurança a ninguém. Pelo contrário, tenta transmitir uma sensação de insegurança ao país que não corresponde à verdade. Eu sei e compreendo que em lugares onde há uma imigração de tipo diferente da que Portugal teve até há muitos anos, e em que a língua falada não é o português, e em que os hábitos são mais distantes, é normal e humano, porque é assim em todo o lado, que as pessoas sintam, se quiser, mais intranquilidade pelo desconhecimento que têm umas das outras. O que um Estado de Direito faz, face a essa realidade, é ter serviços públicos capazes, integração capaz e de fazer com que as pessoas se conheçam, porque é assim que elas vivem bem. O que o Governo está a fazer é o oposto disso. É criar insegurança onde ela não existe. Com que objetivo? Com o objetivo de esconder os problemas que não é capaz de resolver. Mas isso, eu aqui concordo com o Miguel, é algo que está a acontecer não é em Portugal, é em toda a Europa. Face a problemas graves que se estão a sentir
tanto do ponto de vista da economia, numa economia que é cada vez mais desigual, em que o salário vale cada vez menos, e por outro lado uma grande deterioração das condições do Estado Social e dos serviços públicos, governos por toda a Europa, em vez de terem a coragem de mexer na estrutura da economia e salvar com isso o peso do salário e o Estado Social, o que têm feito é ir pelo discurso da extrema-direita de criar inimigos e de criar insegurança. E, portanto, também é absolutamente verdade que o Miguel diz que estas cenas se veem um pouco por toda a Europa. Não passam a ser boas, não passam a ser certas e continuam, sim, a ser uma ação desproporcionada para semear insegurança em vez de resolver os problemas que existem no país, sim, e devem ser resolvidos. Eu tenho que dizer uma coisa muito simples. Eu quero viver num país onde, felizmente, os polícias são os nossos polícias da PSP e das outras forças e não a Catarina Martins, com todo o respeito e a amizade que eu tenho por ela. Veja-se uma coisa, porquê é que as pessoas são colocadas contra a parede na polícia, como técnica policial em Portugal e em qualquer país do mundo? Por uma razão muito simples. O objetivo é revistar as pessoas, por então corresponder a indícios e tudo mais. Já vamos ver a questão racial. O polícia, que também ele é, muitas vezes, objeto de violência, ele tem de estar concentrado no corpo daquela pessoa que está a ser revistada. Não pode ter nenhuma preocupação com o que está a passar atrás dela. É por isso que há muito tempo se inventou esta técnica de revista em que as pessoas têm que estar encostadas à parede. É por essa razão. Não é por nenhum requinte de malvadez e de crueldade. Sobre a questão que a Catarina Martins mencionou. A Catarina Martins fez a mesma observação que eu ouvi Alexandre Leitão fazer também, que é, ou sendo responsabilidade do governo, assim, acharia mais tapafúrdio, ou a responsabilidade direta dos polícias que estavam lá no terreno, houve um propósito racial ali. Escolheram-se pessoas com determinada cor de pele, com uma determinada etnia. Eu recordo, primeiro, que os 2 detidos são portugueses. Em segundo lugar, acabámos de ver que no Parque das Nações, noutros sítios do território português, tocar nos temas todos. Mas foram feitas inúmeras rusgas onde, como não se tiraram fotografias, provavelmente eles eram todos brancos e portugueses. Mas agora eu pergunto, a rusga daquele tipo é desproporcionada se não houver brancos portugueses e passa a ser proporcionada se houver brancos portugueses? O que é que dá um estatuto especial aos imigrantes de minorias étnicas que não é concedido aos brancos portugueses? Eu ouvi Alexandre Leitão dizer assim, eu não vi nenhum branco. Então se houvesse um branco, já podia ser. Isto é tudo, são cartadas políticas umas atrás das outras, feitas à custa da segurança civil das pessoas e da PSP.